ouvindo aqui uns 10, 15 minutos a Tatiane Bittencourt, que se envolveu num imbróglio que está em toda a mídia curitibana, porque ela foi noiva de um cidadão, como diz o advogado dele, de família influente da cidade, e a Tatiane, ela sofreu violência e deu no que deu. O caso está aí na toda a mídia, o ex-deputado está preso, e a Tatiane está aqui nos estúdios da Rádio Barreirão para falar sobre essa situação. Ela vai expor o lado dela e também os microfones ficam abertos para o advogado, doutor Carlos Delatorre, para expor também o lado dele, porque na democracia é isso, nós temos que ouvir sempre os dois lados. Mas, infelizmente, a violência contra a mulher é muito alta no Brasil. E o programa Direito em Foco, que é apresentado por mim, Misael Caetano dos Santos, tem esse enfoque de trazer temas sociais importantes, porque eu acho que o rádio, a TV, tem que debater esses temas esses que servem para trazer uma reflexão sobre um dado tão ruim que é a violência. A violência não deve prosperar jamais. Três em cada 5 mulheres jovens sofreram violência em relacionamentos, aponta uma pesquisa. 56% dos homens admitem que já cometeram alguma das formas de agressão. Xingou, empurrou, agrediu. 77% das mulheres relatam viver situação de violência, sofrem agressões semanal, diariamente. Em mais de 80% dos casos, a violência foi cometida por homens, de certa forma. Enfim, 98% da população brasileira já ouviu falar da Lei Maria da Penha, lei essa que está em vigor. E para tratar do tema violência, violência contra a mulher, eu trago uma vítima aqui do programa Direito em Foco, que é a Tatiane Bittencourt. Muito bom dia, Tatiane. Obrigado por atender o meu convite. Obrigada, Misael. Bom dia para todos. Eu fico bem feliz com esse convite, porque, na verdade, a voz que você está dando não é só a voz para mim como vítima, mas sim a voz para as mulheres e para a sociedade como um todo. Porque essa é uma violência contra a mulher, mas os homens também já não estão mais aceitando. Infelizmente, né, Tatiana? Infelizmente, as mulheres, o número de violência contra a mulher é muito grande. É muito grande. E poucas mulheres têm coragem de falar, né? Sim. Isso tudo que você comentou, só no ano passado, foram 500 mil mulheres que sofreram agressão. Hoje, cerca de 8 mulheres morrem por dia por feminicídio. É um número muito grande. As que sofrem agressão, tem muitas que não denunciam, então não entram para a estatística. E por vários motivos. A questão da agressão é uma questão cultural. Do Brasil, né? Do Brasil. O Brasil, historicamente, infelizmente, só há poucos anos que a mulher começou a ser tratada com certa forma, nos termos da lei, como igualdade, mas na cabeça de muitos homens ainda não é. Ainda não. Nós vivemos em um país autoritarista, não deixa de ser um país machista, tem mudado muito. Eu acho que esse caso, até por ter se tornado público, tem mudado, tem questionado, tem feito com que as pessoas pensem com relação a esse assunto. Tatiane, você foi noiva do Osmar Bertoldi por quanto tempo? 2 anos que nós estávamos juntos, iríamos oficializar a relação no dia 15 de agosto. E você resolveu romper o... Resolvi. Por quais razões, Tatiane? Foram razões, assim, mais íntimas. Eu percebi algumas coisas, eu descobri algumas coisas, mudanças muito grandes de comportamento e etc. E como eu tinha filho, eu gostava realmente muito dele, mas eu não poderia expor meus filhos a aquele tipo de comportamento. Então, mas sem problema nenhum, eu falei, olha, eu não quero casar dessa forma, não, eu acho melhor não, até pelos meus filhos, etc. E ele teve aquele comportamento extremamente agressivo. Eu jamais imaginei que ele iria se tornar tão agressivo quanto ele foi. Ele me bateu bastante. Quantas vezes ele te agrediu você, Tatiana? Ele teve o primeiro momento da agressão, onde nós estávamos discutindo assim, não, você vai casar comigo? Eu falei, não vou casar mais. Não, porque porque para ele, o fato de casar mais uma vez seria arriscar a carreira política. Ele sempre esteve preocupado com o que
aparentava para as pessoas. Então, quando eu falei, não, eu realmente não vou mais casar, ele tá chateado, ele percebeu que não iria mesmo, aí foi a primeira agressão. Mas ele me deu um soco, e como eu não estava esperando, ele já veio para cima de mim, dando vários outros golpes. Tatiana, ele alega, o outro advogado dele alega que a sua não aceitação em relação ao casamento foi porque você propôs, isso é você propôs um regime de casamento e ele queria outro. Procede isso? Não, de forma alguma. Na verdade, assim, ele tem tentado me acusar de várias coisas que são completamente infundadas. Jamais. O motivo foi porque realmente ele tinha um comportamento, ele estava com um comportamento extremamente estranho. Eu descobri várias coisas que não veio ao caso. Não pode expor, é pessoal dele, né? É pessoal, e assim, eu também não teria por que expor a vida dele, sabe? Então, é uma tem que respeitar a identidade dele, né? Exato. Então, ele me agrediu, ele foi um monstro, ele foi um covarde, sim. Mas os motivos que me levaram, eu não me sinto no direito de expor ele. E no outro dia você fez o boletim de ocorrência? Não foi no outro dia. Ele fez a primeira agressão. Quando eu olhei no espelho, eu vi que eu estava muito machucada. Naquele momento, eu olhei para ele e falei assim, agora que eu nunca mais caso com você. Ele falou exatamente essa frase, você nunca entendeu que em uma tribo existe apenas um pajé. Eu falei, eu não caso, olha o que você fez comigo. Aí ele veio para cima de mim de novo, me jogou no chão, ele me deu joelhadas, ele me bateu bastante, até o ponto eu falei assim, tá bom, eu caso. E uma coisa assim que ficou muito marcada para mim, foi que eu estava no chão, é óbvio, e ele me deu 2 chutes. Então isso para mim foi muito marcante. Mas aí você fez os trâmites legais, procurou um advogado? Daí teve uma conversa, daí nós discutimos, etc. Ele me fez... eu tentei ligar para algumas amigas, ele jogou meu telefone, peguei o telefone dele, enfim, foi toda uma questão. E assim que eu fui pegar o meu telefone novamente, ele e o motorista dele disseram, daqui você não sai enquanto todos os hematomas não tiverem curado. Manteve em caixa privada? Sim, Quantos dias? Foi daí desse dia até sexta-feira, 5, 6 dias. Aí colocaram gelo? Sim, gelo, eu ficava tomando anica o tempo inteiro, eu estava vigiada pelos capangas dele. E violência verbal continuava? Olha, para mim é um assunto bem delicado, assim, sabe? Porque durante esse período eu sofri todo o tipo de violência que uma mulher pode sofrer. Todo tipo de violência. Durante esse período, eu dei a testemunha, tudo isso que eu estou falando, eu não estou inventando, eu realmente comprovei tudo isso. O Ministério Público apreciou e fez a denúncia. Então, assim, eu fiquei em cárcere por esses dias, eu sofri todo tipo de violência. Integridade verbal, todo tipo de violência. Aí você procurou a delegacia da mulher? Eu saí de lá, eu convenci o Osmar que tudo bem, se ele me deixasse sair, eu poderia ser que nós voltássemos, etc. Eu fui para minha casa. Ele continuou vindo atrás de mim. Ele falou, olha, eu quero que você entenda que eu fiz isso por amor, eu me desesperei, eu estava me desesperei, eu pensei, bom, esse cara não vai me deixar. Não faz, hein? Agora, assim, só uma observação. No período em que eu estive em cárcere, ele me obrigou a assinar um documento, junto com o primo dele. O primo dele é o dono do tabelionato Volpe. Isso não tem dificuldade, mas eu vou falar. O primo dele é dono do Volpe. Ele mandou uma cartorária até o local do cativeiro, para que eu assinasse um documento de dissolução da união estável, onde ele queria dissolver a união estável. Dissolver a união estável, me ofereceu o dinheiro. Não, como é que eu em cativeiro, sozinha, vigiada pelos capangas dele, óbvio que você vai assinar qualquer documento. Outra, como é que o primo dele manda uma cartorária num local onde tem uma mulher toda machucada? Ela viu o estado que eu estava. Eu chorava o tempo inteiro. Naquele momento... E você assinou o documento, documento machucada? Machucada. Sob coação? Sim. Quando ele me falou aqui, ele falou, olha, vamos fazer a dissolução do união estável, a gente vai assinar aqui no cartório. Eu falei, não, mas aqui eu não tenho nenhuma reconhecida. Ele falou, não, você sabe com quem você está falando. Ele sempre estava me ecoando. Eu falei, como assim? Não, eu assino tudo que você quiser. Porque naquele momento eu entendi que ele me levaria até o cartório para assinar. Então eu vi ali uma oportunidade de sair do cativeiro. Eu falei, bom, se eu for até o cartório... Eu fujo. Imagina o meu desespero quando eu vi que a cartorária chegou na casa dele. Óbvio, o primo dele é dono do cartório. Ou seja,
é todo O contexto a favor dele, né? exatamente, uma articulação. Então, eu chorava o tempo inteiro, eu estava extremamente machucada, e a carta horária, ela não teria o dever de informar, ou Claro, informar a justiça, né? Ou é uma nova modalidade. Quando você tem alguém refém na sua casa, você liga para o Volpe e pede para mandar a carta horária para assinar o documento. Infelizmente. Aí, e como é que você conseguiu sair do cativeiro, Tatiana? Eu procurei convencer ele nos últimos dias que tudo bem, se ele me deixasse sair, poderia ser que ele voltasse, alguma coisa assim. Mas já no próximo final de semana ele voltou a vir atrás de mim e eu estava muito machucada. Assim, ele vai continuar vindo, porque ele sempre foi uma pessoa extremamente autoritária, ele sempre foi muito ciumento, ele me isolou dos meus amigos, ele me isolou da minha família. Era um relacionamento que foi se tornando um relacionamento doentio, e aquilo também foi me sufocando, entre outras coisas. Então, eu vi que ele viria novamente atrás de mim e determinaria que eu iria voltar com ele. Aí foi nesse momento que eu procurei a autoridade policial. No dia que eu saí da casa, ele e o motorista dele deixaram claro para mim: você sabe exatamente com quem você está mexendo. O motorista dele falou que ele conhecia todos os delegados da Polícia Civil, que se eu fosse até qualquer delegacia, ele saberia exatamente o minuto. Se eu fosse em qualquer hospital para tomar conta dos meus machucados, ele sabia exatamente onde estavam meus filhos. Então, eu já saí de lá acuada. Eu saí de lá com muito medo e realmente não teria feito a denúncia. E aí você fez a denúncia? Aí eu fiz a denúncia. Pois é, são 11 horas e 26 minutos. Você está aqui no programa de TikTok. Já nós voltamos a conversar com a Tatiane Bittencourt, que está falando sobre violência doméstica. 28 minutos, você está na Rádio Mais Novo, 98.3, hoje entrevistando a Tatiane Bittencourt, ela que é ex-noiva do ex-deputado Osmar Bertoldi, que está preso neste momento em razão da chamada violência doméstica. E no dia 11 no mês de agora, no mês de 2000, no ano 2006, foi promulgada a Lei 11.340 de 2006. Essa lei, ela criou mecanismo para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do artigo 226 da Constituição Federal. E essa lei, ela tem como objetivo principal eliminar todas as formas de discriminação contra a mulher no território brasileiro. E toda mulher, independentemente, é o que diz o artigo 2º da Lei Maria da Penha, toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia, orientação sexual, cultura, educação, tem o direito de ser preservada e ser protegida, de viver sem violência, ter uma saúde física e mental, e também ter direito a um aperfeiçoamento moral, intelectual e social. Então, essa lei, esse artigo 2º diz: a mulher tem direito à liberdade plena, além de ser protegida contra a violência, também da questão do aperfeiçoamento intelectual. Hoje, a mulher não é mais simplesmente a dona de casa. A mulher, ela é o ser companheira do seu companheiro, que tem direito de se desenvolver plenamente. Esta é a vontade da Lei Maria da Penha. Ô, Tatiane, e aí você procurou a delegacia, fez a denúncia e teve uma audiência de conciliação e ele se comprometeu a ficar longe de você, ou não teve essa audiência de conciliação? Não teve audiência de conciliação. O juiz já determinou de pleno o afastamento, né, medidas protetivas. Ele não respeitou. E com isso, depois ele passou a invadir minha casa. Ele foi mesmo com a medida protetiva, ele sendo notificado, ele continuou a importunar você? Mesmo com a medida
protetiva. Ele continuou a importunar, assim. Ele pulava o muro da minha casa. Claro que gerava um constrangimento ainda maior, uma humilhação ainda maior para mim. O meu filho, ele já não queria mais ficar, porque o meu filho mora comigo, ele já não queria mais ficar na minha casa junto comigo. Com medo. Com medo, porque ele tinha medo que a qualquer momento o cara chegasse para me agredir na cabecinha dele, mamãe, ele vai matar você. Então, assim... Ele tem quantos aninhos? Ele tá aqui na frente aqui, né? É esse que está aqui comigo. 8 anos? Ele tem 11 anos. 11 anos. Então, assim, a humilhação, os ataques que eu sofri não cessaram depois que eu saí da casa, continuaram. Então, ele foi preso dentro da minha casa, foi para a delegacia da mulher, ele pagou fiança, o juiz determinou, ele continuou atrás de mim novamente, me importunando, o juiz determinou o uso da tornozeleira, ele ficou se esquivando, ele também já não ia trabalhar, ele era o diretor da papá, né? Já não ia trabalhar, também se esquivar do uso da tornozeleira, conseguiu um habeas corpus com o juiz plantão, para não usar a tornozeleira. Ele continuou me procurando novamente, ainda insistindo com a determinação da protetiva. Aí o juiz pediu a prisão dele. Ele ficou foragido desde janeiro. Inclusive vindo da própria justiça. Como eu falei no início, nós vivemos sim um país autoritarista e machista. Ele, como sempre teve poder na mão, ele faz parte sim, desse poder, né? Ele faz parte desse poder. Então, ele sempre teve certeza absoluta da impunidade. É por isso que ele nunca respeitou nenhuma medida judicial. Ele nunca respeitou o uso da tornozeleira, ele não respeitou a determinação da prisão. Ele jamais iria se... Ô, Tatiana, então você acha que ele percebe que você é uma mulher esclarecida? Você é jornalista? Não, sou administradora de empresa. Você é formada em administração. Tem um curso superior, né? Então, faz parte de uma classe social que tem uma percepção diferente da grande maioria da sociedade, que aceita algumas formas de violência como normal. Nós não aceitamos. Nós, como cidadão, não aceitamos. Então, você tem uma percepção que existe uma elite na cidade que, em razão de ter dinheiro, de ter poder econômico, de ter poder político, eles acham que eles podem tudo e devem tudo. Existe. E o fato de eu não... Aí eu vou falar a verdade, eu nunca fiz parte dessa elite. Eu não nasci no meio dessa família conforme o próprio advogado falou, de família tradicional. O fato de você nascer na família tradicional não te dá o direito de você bater ou violentar os direitos de outra pessoa, que foi o que aconteceu. Então, eu realmente venho de uma outra classe social e tenho muito orgulho disso. A questão é que o fato de eu ter denunciado e ter causado toda essa polêmica, eu acabei sendo, inclusive, não bem aceita nesse próprio meio. Entende? Então, assim... Passou a ser o patinho feio? Exatamente. Como se eu tivesse cometido o erro. Como se você fosse... Não, eu não cometi o erro. Eu fui a vítima. Se proteger, né? Mas, isso demonstra o quê? Que o poder já não te deixa mais impune. Ele realmente é uma pessoa que tem poder executivo, que tem poder, que tinha trânsito, mas não está mais impune. Isso mostra que o Brasil está mudando assim. Há uma mudança na questão, principalmente na questão da igualdade jurídica, né? Exatamente. Todas as pessoas têm que se sentir igual perante a lei, porque assim a Constituição diz, todos são iguais perante a lei, e a espada da justiça, ela tem que ser dura com quem infringir a lei, seja o gari, seja o presidente da República, seja o homem rico, seja o vereador, seja o deputado, seja uma parte de balneário. Então, isso gerava uma certeza maior para ele da impunidade. O que eu falo sempre assim, é óbvio que os amigos estão ali para o que deve ser. Fica do lado, mas não seja convincente. Não, realmente você está errado, me julgar. Eu sou a vítima, eles tentaram me julgar. Agora já não. Agora eu vejo que a sociedade já mudou, né? Não, ninguém mais. Não tem ninguém no lado dele, porque realmente ele é um agressor. Independente, acabou o poder dele. Tatiana, mas infelizmente essa violência, os dados que nós já conversamos aí, ela ocorre de norte a sul do país. A cultura nosso país, é um país formado por uma cultura machista, né? Cultura portuguesa é uma cultura machista, onde, infelizmente, no Brasil, a mulher, por 300 anos, simplesmente ela serviu de
um ser que era para gerar filho e cuidar das questões pertinentes à casa. A mulher não poderia ir para os negócios, a mulher não poderia ir para a universidade. Então, o Brasil, apesar de ser um país de 500 anos, mas a evolução das questões sociais é muito lenta. Eu costumo dizer que o Brasil, ele parece que começou a tomar outro rumo a partir da Constituição de 88 e a partir do Código Civil de 2003, que ali realmente teve uma mudança de paradigma na questão da igualdade. Agora, no conceito não consegue mudar, né? Não consegue mudar um conceito interior de uma sociedade de uma hora para outra. Agora, o que é importante é que as mulheres façam o que você fez, né, Tatiana? Claro que é importante que as mulheres façam o que eu fiz. Eu tenho noção de que eu ainda tenho um caminho pela frente a percorrer e eu aceito isso com a maior dignidade. Eu falo isso porque eu fiz a denúncia, está tudo comprovado no Ministério Público, as autoridades tudo está tudo comprovado que realmente houve todas essas agressões. O que a sociedade não pode permitir é que, além de ter sido violentada em todos os meus direitos, violentada como mulher, dilacerada, ainda assim eu continuo sofrendo agressões, onde ele contrata uma nova defesa para quê? Para continuar batendo em mim. Então, ou seja, eu sou a mulher, eu sou a vítima, e vou virar um Judas, eles vão tentar me bater mais ainda. Não chega tudo que eu passei. Pois é. Ontem, quando eu fiquei sabendo que você viria aqui no meu programa, que você é minha amiga nas redes sociais, não te conheci, você falou que ouve o meu programa, fiquei muito feliz de saber. Fiquei muito feliz de saber que tem muita gente que ouve o meu programa nas redes sociais. Infelizmente, não está agora aqui no ar. Nós estamos com um problema aqui de servidor. Infelizmente, o Gentil estava aqui na rádio, se mandou e não resolveu o problema. Mas o meu programa tem uma aceitação muito grande aqui, tanto aqui na região quanto nas redes sociais. Muita gente ouve o programa Direito em Foco. O programa tem esse objetivo de dar voz para qualquer cidadão, qualquer pessoa, e tratar de temas sociais importantes. Então, hoje, 27 de 2 de 2016, o programa Direito em Foco entrevista Tatiana Bittencourt, que é administradora, mãe de 2 filhos, e ela, infelizmente, está envolvida numa situação que não é agradável para qualquer ser humano, e, infelizmente, deu no que deu, que o Osmar Bertoldi está preso, né? Vai responder sobre as barbas da justiça, aquilo que ele cometeu. É óbvio, sempre com o direito de fazer a sua defesa, de contratar, e contratou um bom advogado, que é o doutor Daledoni, e a Tatiana também, como mulher. Eu me sinto feliz em viver em um país onde as garantias constitucionais, onde as liberdades individuais são asseguradas e é pela construção de ideias que nós iremos transformar esse país. Se as mulheres não vierem a público e falar das suas mazelas, nós não iremos mudar esse país. E a Lei Maria da Penha, que é uma lei que trata da questão da proteção da mulher, no artigo 7º diz que são formas de violência doméstica e familiar contra a mulher e outras. Olha só, a violência física entendido como qualquer conduta que ofensa a sua integridade corporal. A violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional, que diminui a autoestima, que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças, decisões, mediante ameaças. Tudo isso você viveu, né, Tatiana? Como eu falei, todo tipo de violência que uma mulher pode sofrer. E como que você está se reconstruindo, Ana? Agora, assim, já fazem alguns meses disso. Eu vou falar, assim, bem sinceramente, foi muito difícil para mim. No início, tratamento psicológico, está com a psicóloga? Eu fiz um acompanhamento, assim, eu fiquei um tempo sozinha para refletir e entender por que tudo isso aconteceu comigo.
Por que eu acho que a violência não pode acontecer com a mulher? Eu acho que o ideal seria a mulher não precisar trazer isso, trazer a denúncia, porque eu acho que ela não precisa ser agredida. Jamais a mulher deveria ser agredida. Entende? Então, quando você pergunta, qual que é o teu maior desejo? Que a mulher denuncie? Não. Que o homem não agrida, né? Que o homem não agrida. Exatamente. Que a mulher não é, como é que dizer, não é posse. O homem não tem posse sobre a mulher, né? Não, é óbvio que assim, a violência tem que ser cometida como um todo. Um idoso não pode ser agredido. Uma criança. Sabe, independente da opção sexual, uma criança, uma mulher. A questão é que não pode acontecer a violência. É isso que eu quero que as pessoas pensem. Agora você me perguntou, como está sendo a minha reconstrução como ser humano, como mulher? É muito difícil. Porque é óbvio que se eu iria casar com ele naquele dia, é claro que eu gostava dele. Então, qual que é o maior problema da violência doméstica? A mulher gosta. Ama, né? Ama. E a mulher faz tudo para consertar. Essa que é a verdade. Quando ela chega no ponto onde ela acha que não pode mais consertar, é porque ela decidiu, mas ela ainda tem o amor. Aí ela é agredida, ela é dilacerada como ser humano, como mulher, pelo homem que até então ela amava. Então, é muito difícil para ele entender, sabe, ter entendido isso na minha cabeça, passar para os meus filhos. O meu filho mais novo, quando me viu com o rosto todo roxo, óbvio que eu tentei esperar passar todos os hematomas. Quem ama não agride, né? Quem ama não agride. Não pode. Demoraram 2 meses para sair todos os hematomas do meu rosto, do meu corpo. Foi muito forte. Quando ele olhou para mim, meu filho de 11 anos, ele olhou, mamãe, o que aconteceu? Não, filho, eu vou explicar para você, calma, mamãe, só um minutinho, que não foi meu pai que fez isso. Ele não podia ter feito isso, ele não ama a mãe dele para ele ter feito isso com a minha mãe. Isso foi o que meu filho causou muito sofrimento ainda, muito né? sofrimento. Ele olhava para mim e chorava. O meu filho mais velho, de 15 anos, mais quietinho um pouco, ele não falou uma palavra. Ele simplesmente, todos os dias, ele ia no meu quarto, ele olhava para mim e chorava. Isolou. Isolou. Pois é. Então, emocionante. O que está envolvido nesse blog aí com o ex-deputado João Osmar Bertoldo? Acabou se emocionando. Tatiane, agora, o que você espera nesse momento? Que ele siga a vida dele em paz, e você siga a sua vida em paz, e que ele responda nos exatos termos da lei, mas você, de certa forma, pelo que percebo, você é uma pessoa que tem uma índole boa, né? Você quer que ele siga a vida dele em paz, não é isso? Que deixe você em paz, não é isso que você quer, pelo jeito? Isso, exatamente. O que eu desejo, assim, é que nunca ninguém passe pelo que eu passei. Nenhuma mulher passe pelo que eu passei. Eu sempre procurado reconstruir a minha vida, procurado reconstruir o meu psicológico, os meus amigos, a minha família. O que acontece é que, assim, o meu maior desejo é que não aconteça violência, porque olha o que está acontecendo com ele, sabe? Então, assim, isso vai se tornar um exemplo para que não aconteça. Então, o que eu... Para outros homens, para né? outros homens. E a lei está valendo, está imperando. O que acontece? Há pouco tempo atrás, eu fui num jantar e eu ouvi de uma mulher que você falou, você tem uma cultura maior, etc. Ela também é extremamente culturada, de bom posicionamento dele, uma cultura inclusive dele. Ela comentou, olha, Tati, eu acho assim, quando uma mulher apanha. Uma vez, a culpa é do homem. Mas quando ela é agredida pela segunda vez, a culpa é da mulher. Porque ela aceitou, né? Peraí, não, mas tá errado. A culpa nunca vai ser da mulher, porque a violência nunca tem que acontecer. Então, assim, é esse tipo de cultura, né? Que a gente tem que mudar, né? Você tem filhos pequenos, de repente, assim, quando eles levam uma negativa, qual que é a reação deles? Vai lá, dá um tapa ou alguma coisa assim. Eu já vi mães falando assim, olha, é que na verdade, assim, o meu filho não leva desaforo para casa. Gente, pelo amor de Deus, a violência não pode acontecer. Não pode prosperar, né? Esses tempos eu tinha encontrado um menino que também acabou se envolvendo numa agressão muito, muito violenta que culminou na morte daquela fisiculturista Renata. A Mugiati, né? A Mugiati, exatamente. Encontrei, estava num churrasco e ele de repente chegou. Eu fiquei muito chateada por terem convidado ele sabendo que ele estava no churrasco. E óbvio que eu me senti muito mal. Num dado momento ele chegou para mim e falou, olha, Tati, eu gostaria que você me conhecesse antes de me julgar. Me desse o direito de você me conhecer antes de você me marginalizar. Eu falei, olha só, eu não estou te marginalizando. Eu acho assim, eu não preciso te conhecer. Eu sei o que você fez. Quem vai te julgar é a justiça. A justiça vai te julgar. Eu só acho assim, você
a chance de se conhecer para te julgar. Minha amiga, a Renata, ela não tem essa chance de ser marginalizada ou não. Ela está a 7 palmos abaixo do chão e você está aqui na minha frente. Você conseguiu, né, se manter, né? Não, viva, né? E eu consegui manter viva. Então, o que eu quero que as pessoas pensem. Que as mulheres são os homens nesse momento que sim, qualquer forma de violência tem que procurar a delegacia e fazer uma denúncia. A questão é que, assim, esse caso foi público em redes sociais, em mídias, em pessoas do mundo inteirinho me passando mensagens de apoio e etc. A questão é que isso vai sim virar um exemplo. Agora, vai virar um exemplo de como você bate numa mulher e depois consegue sair impune, né? Impune? Não. Nós temos a oportunidade, olha o momento que nós estamos vivendo. Nós elegemos uma presidente mulher. Temos senadoras mulheres, vereadoras. É outro momento, né? É um outro momento. A gente deixar essa situação passar impune seria um retrocesso para a nossa sociedade. Para a sociedade, né? São 11 horas e 51 minutos. Tatiane Bittencourt, aqui no programa Direito em Foco. Todos os sábados que vai ao ar, das 11 ao meio-dia. Tatiane, eu agradeço a você por ter se deslocado lá da parte de Barigui até aqui a Rádio Barra Novo para falar desse problema. Tatiane, as suas considerações finais. Uma pergunta para você. Na audiência de conciliação, acho que vai ter uma audiência, com certeza, porque é normal ter uma audiência. Você faria um acordo com ele se manter longe, distante de você, e cada um siga a sua vida, Tatiane? A determinação já é para que ele se mantenha. Eu quero deixar claro que, assim, eu não quero falar assim, olha, a lei precisa mudar. Já existe a Lei Maria da Penha, eu acho que ela tem que ser cumprida. A questão aqui, então você deseja o quê? Que acabem ou que ele seja marginalizado? Não, eu acho que a justiça tem que ser feita. O que eu acho é que a violência não tem que acontecer. Esse é o mensagem. Os homens têm que pensar antes, né, Tatiane? Pensar antes não. Os homens têm que pensar. Pensar antes de fazer tomar qualquer... Pensar que não se resolve nada com... Nada justifica a violência. Claro, ele tem feito acusações de eu fiz isso por esse motivo. Mesmo que eu tivesse feito o que ele tem me acusado, e eu não fiz, mesmo assim eu justificaria a violência. A violência é a arma dos fracos, né? Exatamente. A violência é a arma dos fracos. Tatiane, muito obrigado e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Obrigada. Um abraço.